Oração a toda hora. Momento devocional. Pai nosso que está no céu, mais uma vez estamos diante de Ti por Sua bondade, Sua compaixão, Sua imensa misericórdia, Seu agir em favor do pobre, do necessitado, do aflito, do carente, porque o Senhor foi e sempre serás o Todo-Poderoso, o grande Deus, o Senhor do Universo, o Deus das nações, o Senhor das galáxias, o Deus que criou todas as coisas, sublime, eterno, justo, glorioso, puro, fiel e verdadeiro. E a Ti devemos gratidão. E também te pedimos nesta hora, Senhor, que escute a nossa oração, em favor de todos que nos acompanham, Senhor, em favor daqueles que estão orando conosco, que estão ouvindo este momento de oração, ouvindo a Tua palavra e buscando, Senhor, buscar a Tua face com intrepidez e pedir para Ti que quebre todos os grilhões, todas as amarras, todo o poder da enfermidade, todo o poder da maldade, todo o poder, Senhor, dos espíritos malignos, e que o Senhor derrame Tua bênção no lar e na vida de cada um dos meus amigos que escutam este momento de oração. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus estamos em mais este momento lindo, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Nós estamos na segunda epístola dos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses descreve os efeitos da segunda vinda de Cristo, como ela deve produzir esperança, enquanto que os Tessalonicenses revela a expectativa do retorno de Cristo como fonte de ânimo. Nessa segunda carta, ela fala sobre a glorificação dos cristãos e o julgamento dos incrédulos por parte de Deus naquele grande dia. Capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 8 a 12. O que deve nos dar e manter esperança verdadeira, a esperança bendita e gloriosa na manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos versículos diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se um dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos, de maneira alguma, vos engane, que não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 3. Também a nossa verdade inquestionável diz assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou, olha que expressão linda, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. Nosso destaque diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que maravilha, né? Apocalipse 12, 7 a 9. A única tristeza
é que como eles foram depostos dos seus lugares de origem, eles caíram justamente na terra, nos ares, nas matas, nos rios, nos oceanos. Por isso que por onde você vai, o pessoal fala dessas questões da Matilda Pereira, da rainha do céu, da rainha lá das águas. Na verdade, são tudo espíritos caídos, anjos caídos, que fazem essa manifestação horrorosa, espantam os homens, fazem com que os homens vejam coisas que não devem ser vistas, porque eles podem se manifestar até como um anjo de luz, Satanás, né? Então ele faz essas bagunça toda na terra, mas maior é o Senhor que está conosco e nós devemos ter esperança nele. A nossa leitura do assunto está também em Tessalonicenses, que diz: então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor de sua vinda esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação e no espírito da fé e na verdade. Olha que coisa linda. Para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, nossa e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu a vida eterna, consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte com toda boa palavra e obra. Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 a 17. Muito bem. Esta é a carta de 2 Tessalonicenses. Nós repetimos alguns versículos de ontem, só porque a carta ela tem essa finalidade de encorajar os desencorajados, os que estão inconsoláveis, os que estão sendo atingidos por perseguição, os que estão sendo atingidos por heresias, trazendo a desarticulação da fé, desestabilizando a confiança das pessoas ao ponto de fazê-las desistir e outras já deixarem de se esforçar e trabalhar, porque já que Jesus ia voltar, ele não precisava fazer mais nada. Ou seja, daqui a pouco estava todo mundo na miséria, todo mundo passando fome, por causa de pessoas, de heresias, porque a Bíblia não nos manda parar. Ela manda a gente prestar atenção. Ela manda a gente se converter. Ela manda a gente parar, sim, de pecar, mas não de trabalhar, de produzir, de prosperar. Não. O desejo de Deus é que você faça aquilo para o qual você foi criado. Você foi criado para vencer. Então, trabalhe e vença na autoridade do nome de Jesus. Então, encorajando os desencorajados e inconsoláveis. Paulo começa com saudação. Diz assim: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça. Olha aí, já começa assim, mostrando que Deus ele está na igreja, ele está para abençoar a igreja, ele está para solidificar a igreja, ele está para estabilizar a igreja, para dar paz
e graça em Jesus Cristo na igreja. E assim, depois da saudação de 2 versículos, Paulo dá graças à fé e ao amor crescente dos Tessalonicenses e garante-lhes a libertação final deles das garras daquele que os perseguiam. Eles são primeiramente encorajados a suportar pacientemente suas aflições, sabendo que o Senhor Jesus julgará seus perseguidores no final. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 a 10. Aliás, segunda, né? A seguir, antes de prosseguir para o próximo tópico, né? A correção do erro escatológico, Paulo conclui esta sessão com uma oração pelo bem-estar espiritual. O desejo de Paulo é que haja tranquilidade, que haja fé, que haja confiança, que as pessoas tenham uma segurança de que Deus está na vida delas e que elas não estão afastadas. O Senhor está ali, presente. As ações de graça pelo testemunho da igreja em face às tribulações. Irmão, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, por sua fé ter se desenvolvido cada vez mais, e seu amor uns para com os outros, tendo crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre a sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Repare que aqui o texto a todas as outras igrejas mostra que Paulo está considerando que em cada localidade, né, existia uma igreja que era mencionada pela localidade. Além de um corpo místico, a igreja ser uma só em toda a terra, mas ele fala que em cada localidade havia uma igreja, um corpo específico, onde essa igreja precisava conhecer Cristo de uma forma mais forte, mais evidenciada, e que Paulo falou dos Tessalonicenses nessas igrejas. Elogiou a vida, a fé, a harmonia, o contato com Cristo, o envolvimento, a oração. Ele enfatiza o amor daqueles irmãos. Ele fala bem da igreja em outras localidades onde há as outras igrejas. Ele fala do encorajamento pelo evangelho em face às tribulações. Na vida, o povo de Deus sofre perseguição e tem o dever de permanecer firme. Neste capítulo, portanto, Paulo lembrou-nos que a vingança de Deus pesará sobre todos quantos tratam mal o seu povo. Nós, os crentes, devemos ter os olhos fixos na bendita esperança, o dia em que nosso bendito Senhor e Salvador retornará para estabelecer seu reino eterno. Nesse interim, temos que viver com fé e esperança e amor, glorificando a Deus. Não é porque passamos por tribulação, não é porque enfrentamos sofrimento, não é porque alguém nos persegue que nós vamos nos desestimular, nós vamos nos desestruturar, desencorajar e viver uma vida sem esperança. Isso não pode acontecer. Aí ensinando os desviados e instáveis. Por quê? Porque vai sempre existir no meio do povo de Deus aquelas pessoas que, por mais que vá na igreja todo dia, elas são instáveis. Uma hora estão com fé, outra hora estão sem fé, uma hora estão crente, outra hora estão descrente, uma hora elas adoram, outra hora elas murmuram, reclamam, uma hora elas estão em oração, outra hora elas desprezam a oração. Essa instabilidade espiritual gera na vida da pessoa um afastamento do Espírito Santo. Por quê?
Porque a Bíblia fala que os incrédulos não agradam a Deus. E a incredulidade, ela é a fé ao contrário. É uma fé no erro, é uma fé na desesperança. Ou seja, a fé, em vez de funcionar para o bem da pessoa, funciona para afastá-la de Deus, para destruir a sua confiança. No capítulo 2, Paulo descreve para corrigir erros sobre as expectativas do fim dos tempos. Ocorre que, por causa da severidade das aflições sofridas, os tessalonicenses se tornaram suscetíveis a falsos ensinos, possivelmente desanimando por uma carta fraudulenta em nome de Paulo, alegando que já estava vivendo a vinda do Senhor, o dia do Senhor. O que nós entendemos é que, por trás de Paulo, eles enviaram uma carta pseuda no nome de Paulo, uma carta enganadora, dizendo que eles deveriam viver a esperança para Jesus Cristo vir naqueles dias. Isso causou uma confusão terrível na vida da igreja, porque tem pessoas que já não querem trabalhar mesmo, né? Já querem viver à custa dos outros, viver na casa dos outros, comer na casa dos outros, não querem trabalhar, não querem se esforçar. E aí, essa doutrina, essa palavra, essa carta trouxe uma espécie de uma doutrina de que Jesus já estava voltando naquele dia, pois ele não precisava fazer mais nada, só esperar. E como é que eu comer? Se você não planta, não colhe. Se você não trabalha, você não vai gerar recursos. Se você não gerar recurso, você vai viver do quê? Essa questão do comunismo, de que tudo é de todos, isso é enganação. A Bíblia fala da questão das boas obras, mas você não vai fazer boas obras com a bênção dos outros só. Você tem que juntar com a sua. Se você quer ajudar a pessoa, você tem que também dispor das suas. Foi o que aconteceu com a igreja no princípio. Eles vendiam as suas herdades, aqueles que não tinham recurso, vendiam as suas herdades e traziam, colocavam aos pés dos apóstolos para socorrer pessoas. Mas isso aí é uma coisa que vem do coração e de Deus, e não fomentada por nenhuma pessoa aproveitadora para incentivar as pessoas a largarem tudo e não prosperar. Não, a prosperidade é advinda do bom trabalho, da boa dedicação, das boas obras, inclusive para o seu próprio benefício. A falsa notícia do dia do Senhor. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Não se deixe abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Isso é muito sério, né? Veja a ousadia da carnalidade. Quando a pessoa vai por trás dos líderes, da liderança de Deus, e inventa uma história e cria uma narrativa a respeito das coisas de Deus. E eles usam as próprias escrituras para fomentar a sua falsa doutrina, a sua falsa iniciativa espiritual, levando as pessoas a crerem naquilo que não foi Deus quem falou. E o que é pior, quando a pessoa crê desse jeito, para tirar isso da cabeça, tem pessoa que diz, eu nasci nessa e morro nessa. Não existe possibilidade de você nascer crente e você nascer servo de Deus, não existe. Você pode, como judeu, nascer judeu, como brasileiro, nascer brasileiro. Mas você não terá condições de nascer filho de Deus.
Porque Deus gerou criaturas, filhos se tornam. A Bíblia diz a todos que creem, né? A todos que lhe receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a pessoa se torna filho de Deus a partir da consciência, do arrependimento. E João Batista veio falando disso. Arrependei-vos e convertei-vos. E cada um, né? Pare de fazer o que é errado. Contente com o vosso soldo. Não roube ninguém. Jesus veio dizendo que a gente não deve participar das coisas erradas do mundo, mas converter-se a Deus. Então, se a palavra não é para limpar, se a palavra não é para purificar, se a palavra não é para santificar, isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. Isso tudo era particularmente perturbador para se dizer o mínimo, posto que a carta anterior de Paulo havia dado a eles a esperança confortante de que os crentes não estão destinados à ira daquele dia. 1 Tessalonicenses 5,9. Paulo, portanto, reafirma que o dia do Senhor ainda está no futuro. Naqueles dias ele falava, né? Não chegará sem aviso prévio. Especificadamente, uma grande rebelião espiritual deverá acontecer. Ele fala da apostasia, do abandono da fé por alguma outra opção, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, culminando com a revelação do homem satânico, fortalecido pela perversidade, 2 Tessalonicenses 2, 5 a 9. A grande apostasia e a revelação do homem da perversidade, o anticristo. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição, e ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, até se assentará no templo de Deus e se fará passar-se por Deus. Paulo afirma que o anticristo vai assentar-se justamente na cadeira do Cristo, porque nas sinagogas tinha uma cadeira que não sentava homem nenhum, porque era uma cadeira vazia para o Cristo sentar ali. Quando Jesus sentou nessa cadeira, houve uma coisa muito forte, quando ele disse, hoje se cumpre, né, esta profecia, quando ele fala de Isaías sobre a vinda do Cristo, né, porque o Senhor me ungiu, né, e ele fala dessas profecias, da profecia de Isaías, que fala da vinda do Cristo. E ele era o Cristo, mas eles não quiseram aceitar. Pelo contrário, eles tentaram levar ele para fora da sinagoga e tentaram jogar ele morro abaixo. Por quê? Porque na cabeça de Israel ninguém poderia se manifestar como Cristo. Eles esperavam um Cristo bélico, um Cristo que viesse com as armas, um Cristo que viesse guerrear, porque Davi era guerreiro, então eles esperavam, já que era da semente de Davi, da raiz de Davi, esperavam um Cristo que viesse a cavalo, viesse vencendo, viesse libertando eles. E Jesus veio do quê? Veio de uma virgem, de uma família pobre, de uma cidade pobre, né? Veio de uma localidade que praticamente não tinha profeta nessa época, nunca surgiu profeta naquela redondeza. Então, Jesus veio totalmente contrariando a mente deles. E isso trouxe para eles dificuldade de aceitar Jesus como Cristo. Fora que eles inventaram coisas a respeito de Jesus que não era a verdade. Mas como criou-se inveja e ódio a respeito daqueles que lideravam a religião naquela época, como hoje tem pessoas, como no tempo que a palavra, que Lutero tentou fazer, né,
aquelas 95 teses, né? E foi excomungado, foi perseguido, e outras pessoas foram feito isso porque foram chamados de herege, muitos foram presos, outros foram jogados na fogueira, porque é assim que os religiosos que não temem a Deus fazem. Eles criam uma narrativa e tentam matar a pessoa que fala de Deus. Foi o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com todos os que se levantaram até hoje. Muitos já morreram. Eles mataram Estevão ao vivo e a cores para todo mundo ver. E nada aconteceu. Eles têm um costume mau de julgar a pessoa e matar, e acabou. Você ficava. Ninguém era julgado por aquele sangue inocente. E isso é muito triste, né? A ascensão e queda do homem da perversidade, o anticristo. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quanto estive aí? E vocês sabem que o que está detendo. Né? Aí ele estava falando justamente da presença do Espírito Santo e da vida da igreja. Né? Um estado de uma igreja espiritual, de uma igreja envolvida com o Espírito Santo. Pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Por essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que o detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Veja a seriedade disso aqui. O profeta Daniel clamou a Deus para receber resposta depois de lutar em oração 21 dias, porque ele ficou assustado, né? O povo dele estava escravizado, tinha motivo? Tinha, mas Daniel sabia das profecias de Ezequiel. Daniel tinha tido a oportunidade de conhecer as profecias de Jeremias, e havia tanto a palavra de que haveria o cativeiro, mas que haveria um fim no cativeiro. E Daniel foi buscar a Deus, e Deus foi muito além de mostrar o fim do cativeiro. Diz assim: não temas, me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E disse: sabes, pois, que eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe das persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito nas escrituras da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Daniel capítulo 10, versículo 12 a 14, versículo 20 e versículo 21. Daniel busca a Deus e Deus traz a revelação a respeito do que aconteceria, mas fala para Daniel que não seria só para aqueles dias. E essa questão da luta espiritual, da guerra entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, entre os anjos de Deus e os demônios, entre Deus e Satanás, essa guerra ia permanecer por muito tempo, mas que nos últimos dias, como está em Apocalipse, que nós vamos ler agora, capítulo 12, versículo 1, você vai ver que
ele fala sobre essa situação, né? Nós vamos ler agora Daniel 11:45, diz assim: E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Ele está falando sobre o ápice do reino do anticristo, né? Que ele armará a sua tenda, as tendas do seu palácio entre o mar grande, porque o mar que representa todas as nações, né? Toda a multidão de pessoas que vai aderir ao anticristo, que vai servir ao anticristo, que vai se submeter ao anticristo. Aí diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Isso está falando da grande tribulação. Daniel capítulo 12, verso 1. O trabalho do homem da perversidade. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, olha aí, com poder e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusaram a amar a Deus e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9 a 12. Observe que nós já lemos Apocalipse 12, 7, lá no início. Então, aqui o apóstolo mostra que antes que Jesus arrebate a igreja, ou leve a igreja ao seu encontro nos ares, acontecerá muita coisa. Mas vai haver, né? Mas vai haver a manifestação desse homem perverso, vai haver a manifestação desse poder do mal para tentar destruir a esperança do povo de Deus, das pessoas. E as pessoas vão precisar crer em quê? Na mentira. Hoje em dia a gente já tem um que diz: eu tenho que mentir, eu preciso mentir, porque a verdade engatinha, mas a mentira corre, é rápida. E realmente, a mentira, o poder da mentira, do engano, da violência, do ódio é muito rápido. As coisas de Deus, elas caminham a passos largos, mas lentos, porque ela vai fazendo de acordo com o tempo de Deus. Deus não se propaga a fazer as coisas sem que Ele faça no tempo certo e na hora certa. Que Deus nos ajude. Ele exorta a perseverança e a gente precisa confiar. Ele exorta o desobediente e indisciplinado, que o próprio Senhor da paz lhe dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está a minha saudação de próprio punho, Paulo. Assim faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 16 a 18. Que oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, diante da Sua palavra, e mais um momento de oração. Nós já oramos no início de joelho, oramos ainda há pouco e oramos agora de novo, meu Pai, crendo que a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu perdão, o Senhor está tendo agora de cada um de nós, que nos colocamos diante da Tua face. Não estamos aqui, Senhor, para preencher tempo, sendo praticamente, Senhor, quase 3 horas da madrugada. Se fazemos nesse horário, Senhor, se estamos nesse horário, é porque é sério. Estamos clamando, como diz a Tua palavra: aquele que me busca pela madrugada me achará. Se me buscar de todo o vosso coração.
E quem sou eu, Senhor? Sou pó e cinza. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor escuta aquele que clama. O Senhor escuta a nossa oração, porque é o prazer do Senhor é dar tempo, é ajudar, é compartilhar, é ouvir, é parar para escutar aquele que clama. Então nós estamos clamando agora em nome de Jesus, para que vidas que estão fracassadas, para que vidas que estão desanimadas, para que vidas que estão desviadas, para que vidas que estão, Senhor, desencorajadas, para que vidas que estão se sentindo mal, cheio de ódio, talvez de amargura, que sejam visitadas pela presença do teu amor, do teu Espírito, como fala aqui, que o Senhor nos ama. E nós só temos a agradecer pelo teu amor, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pela sua graça salvadora, te pedindo que nos ajude a compreender o Senhor, a confiar no Senhor, a buscar a presença do Senhor e a ser amparado pelo Senhor, para que a nossa sorte, para que a nossa vida, para que o nosso bem-estar, para que a nossa família, para que a nossa saúde seja estabelecida por Ti, e em nome de Jesus Cristo, todo o poder do mal, todo o poder das trevas, todo o ódio do adversário, todo o prazer de Satanás seja dissipado, e nós, como igreja de Jesus Cristo, nós como povo teu, nós como filhos teus, possamos desfrutar de tua compaixão, de tua misericórdia, de teu perdão, possamos ser erguidos do fundo do poço, estabelecido no alto rochedo e confiante, Senhor, no Deus que queima o carro, que corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo, e que faz nos aquietar. Então, estamos na tua presença e te glorificamos por sua bondade e te pedimos que a sua compaixão alcance nossa família, alcance nossos filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, aqueles que têm pai, mãe, aqueles que têm avós, aqueles que estão, Senhor, lutando em favor da sua família, que sejam coroados de êxito a sua oração, o seu clamor, a sua confiança, e que milagres venham acontecer nas famílias aqui que acompanham este momento de oração, e que portas sejam abertas, escancaradas, e que vidas sejam abençoadas. Que o Senhor abençoe nosso país, abençoe os estados do Brasil, abençoe o nosso estado do Pará, abençoe o nosso município de Belém, abençoe, Senhor, grandemente nosso bairro, a nossa rua, os nossos vizinhos. O Senhor faça um grande movimento de glória nesta nação, Senhor, dissipando todas as trevas, dissipando todo o poder do mal, toda essa usurpação dos impostos, Senhor, todo o poder desse mal, Senhor, de se juntarem para fazer leis para prejudicar o povo, para concordarem em fazer decreto para destruir a força do povo e para corromperem a nação, Senhor. Olha os juízes que estão facilitando, que estão concordando, que estão votando, que estão apoiando a promiscuidade, Senhor. Que o Senhor coloque por terra, que o Senhor julgue a nossa causa, que o Senhor faça eles sentirem na própria pele aqueles que se levantam contra o povo, contra a nação, contra as leis, Senhor. Salva a nossa nação, salva o nosso povo, salva a nossa família. Nós te pedimos, te adoramos e te glorificamos. Essas bênçãos em nome de Jesus.